Se a gente olhasse o agro e a construção, eles eram lá no o quinto ou sexto lugar de produtividade. Você tinha que desenvolver uma rede de suporte para ele. Nossa mão de obra, que era abundante, não é mais abundante. Hoje, ela está ficando escassa. E aí, pessoal, bem-vindo a mais um Papo de Engenharia. Mais uma vez com vocês, eu, Vladimir, da Rodrigues Engenharia e da Anselmo Empreiteira, junto com o Ale da Liga Service e da Endia. E hoje a gente vai falar sobre racionalização, produtividade, diferencial competitivo e industrialização mais uma vez. Para isso, a gente vai receber aqui uma das cabeças mais afiadas para poder falar sobre como fazer mais com menos, velocidade com qualidade. Então hoje a gente recebe aqui o Paulo Aridan Miglione. Bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Viu? Bom dia, eu que agradeço aí o convite, obrigado aí. E é muito legal essa oportunidade de poder estar conversando sobre esse assunto aí, que é um assunto quente hoje na nossa agenda aí de todos os empresários que estão na indústria da construção. Verdade. Paulo, para a gente dar um esquenta, né? Eu vou fazer umas provocações e a gente vai conversando, que é o papo, né? Então, como o Vlad falou, a gente vai falar um pouquinho de racionalização. Então, os principais métodos que você tem visto de racionalização, produtividade, o que a gente tem estudado lá, você coordenando o grupo de produtividade lá no Sinduscom, pelo CTQ, né? Aí falando de industrialização, que a gente fala bastante aqui, a gente entende que industrialização é um conceito. Então, você quer industrializar, você pode industrializar até sem usar ferramentas ou equipamentos, você só aplicando o conceito da industrialização. A gente tem um conceito que a gente usa muito lá na assistência técnica. Você descobre uma falha, faz o estudo causa raiz daquela falha, elimina a falha, né? Porque resolve o problema, retroalimenta e daí entra na esteira da produção novamente e não falha novamente. Então, você monitora. Então, isso daí é um conceito de industrialização. Então, o que você tem visto? A gente tem a parte de produtividade, o histórico, somos produtivos, não somos produtivos, somos o país menos produtivo do mundo. Daí temos aquela história, agora temos a escala 6x1. O que você passa para a gente? Bom, vamos fazer voltar um pouquinho no tempo para a gente chegar nesse ponto e ver como é que vai ser daqui para frente, até vendo essa tendência. Se a gente olhar, voltando assim, 30 anos aí no tempo, que a gente pode bem analisar, começaram os primeiros programas, a necessidade de ganho de produtividade. As empresas sentiram a necessidade de investir em ganhos de produtividade. E começaram a investir nos ganhos de produtividade, na logística de obra, nos projetos, na gestão, no treinamento das pessoas. Então, respondendo uma das perguntas, nós temos tido ganhos de produtividade. Mas isso porque a gente tem buscado escala, que nem a indústria. A gente, por alguns motivos. Então, a gente investiu bem em projetos. Então, se a gente voltar no tempo, nós tínhamos 5, 6 projetos para fazer uma obra.
Hoje nós temos 20. Então a gente começou a antecipar e resolver algumas questões na etapa de projeto. E isso, quando chega no canteiro, não é o operário que está lá na frente que vai decidir como fazer, já veio no projeto. Então isso trouxe um ganho. A gente trouxe os projetos onde já estão pensando nas dimensões, não tem que adaptar na obra. Então trouxe mais produtividade. A gente ganhou produtividades em função de treinamentos. Nós temos treinado as pessoas, os colaboradores, então a gente ganhou. A gente ganhou produtividade também na questão de logística. Então, um dos grandes problemas do canteiro é quando chega o colaborador na frente do trabalho, ele não tem o material para trabalhar. Sim. Ou então ele tem que esperar 20 minutos, meia hora para chegar no andar que ele vai trabalhar. Ou então ele tem que descer para ir no banheiro que está lá no térreo, ele está trabalhando no 30º andar, quanto tempo ele não desce para subir, descer e voltar. Então, esses pontos a indústria investiu, então a gente teve ganhos. E racionalizamos muitos dos processos. Então, isso a gente pode ver que as obras hoje estão mais produtivas. Porém, por que a gente não investia muito? Porque, voltando de novo no tempo, o Brasil sempre teve mão de obra abundante e barata. Tá. Isto era a nossa realidade dos anos 80, dos anos 90, nos anos 2000 começou a mudar um pouquinho, 2010, e agora nós estamos vivendo uma outra realidade. Não vamos entrar aqui e discutir o que aconteceu, por quê, porque é um tema complexo, envolve questões demográficas, comportamentais, gerações, mas é um fato que a nossa mão de obra, que era abundante, não é mais abundante. Hoje ela está ficando escassa. Então. Nós estamos perdendo mão de obra para as outras indústrias, então nós deixamos de ser atrativos, então ela começou a ficar mais escassa. E tem a demanda também que... Também aumentou a demanda, a gente não pode... Aumentou. E ela também deixou de ser barata. A mão de obra, ela subiu. Os custos da própria mão de obra. Não, e subiram. Antigamente a gente falava que a mão de obra representava 35% do custo da obra. Depois começou a falar que era 40%. Depois começou a falar que era 45%. Já estamos falando em 50%. Então uma conta rápida, meio a meio. Então, por causa disso, não havia um incentivo. Hoje em dia, nesse cenário daqui, que é o cenário futuro, nós não vamos ter mão de obra abundante, nós vamos ter mão de obra rara, escassa, cara, e nós temos um aumento de demanda. Então, se a gente quiser atender essa demanda atual e futura, nós vamos ter que investir em produtividade. Esse investimento em produtividade, a gente veio ao longo dos últimos anos, nas décadas, a gente racionalizou muito esse processo. Agora a gente tem que dar um salto, porque nós vamos ter uma necessidade muito mais rápida. A gente não vai poder esperar 10, 20 anos para ter esse ganho de produtividade. Agora, até como você citou, a término da escala 6x1, isso vai ser em curto prazo. Está se discutindo se é 1, 5 anos, 8 anos, ou 4 anos, ou 10 anos para se adaptar, mas é muito rápido. 10 anos é amanhã. É amanhã, exatamente, 10 anos é amanhã. Se você pensar ainda, que a gente já comentou várias vezes, o nosso ciclo, né, do projeto é longo. Né? Você faz a prospecção, busca o terreno, resolve todos os problemas para liberar o terreno, faz um projeto, viabiliza o projeto, até iniciar a obra, já foram 2, 3, às vezes até 4 anos. Depois você ainda tem todo o prazo de execução da obra. Então, essa mudança que você está falando em 10 anos é um projeto. É um projeto. É um projeto. É um projeto e o comecinho do outro, quer dizer. Então nós temos que mudar. E como é que a gente vai conseguir essa mudança? Esse salto de produtividade? Só vai ter o caminho da industrialização. Então nós vamos ter que partir para industrialização. É um assunto que vai estar na mesa de todo mundo, está na agenda, e ele é questão de sobrevivência. Isso daqui para frente vai ser aquele ponto, você está ou não no mercado, depende da produtividade. Como você vai conseguir isso? Com industrialização. Tem outros ganhos também com industrialização que a gente pode citar, que a gente sempre viu. A questão da diminuição de prazo, a questão da assertividade de custos.
tem o ponto também, você citou o caso da assistência técnica, esse processo, tem também que você diminui a questão de falhas, sem dúvida, trabalhar num ambiente de fábrica é melhor do que um ambiente de obra, você consegue. Mas agora, além disso, tem a questão vai ser a sobrevivência, a perpetuidade do teu negócio. Você quer continuar a estar no jogo, você quer continuar atendendo essa demanda que cresceu, você vai ter que ser mais produtivo, você vai ter que partir para a industrialização. Mas você tem... desculpa, pode falar. Não, tudo bem. É que eu vejo o seguinte, que a preocupação da industrialização, ela hoje é real, a gente viu em alguns eventos, seja na FEICOM, na ENIC e tal, só que estão criando muitas ferramentas. E não adianta, eu já usei esse exemplo, guardado as proporções aqui em outro episódio. Você compra uma máquina de fazer coxinha, isso não te faz uma indústria de salgado, porque você só tem uma máquina que produz a coxinha. Se você não sabe se os seus suprimentos de farinha, de insumos, de armazenamento, de distribuição não funcionar, você não é uma indústria, você só tem uma máquina que produz. Então nós estamos investindo muito em máquinas, em ferramentas que diminuem o tempo. É claro que é necessário, então antigamente a gente fazia embolso, reboco, passava massa fina, depois massa corrida, depois pintava. Hoje a gente compra uma argamassa pronta ensacada, chapisca e reboca, e ela fica com o acabamento aveludado pronto para pintura. Ok? Então esse tipo de ferramenta diminui o tempo. Racionalização. Agora, o processo que faz com que uma coisa aconteça na sequência na outra, que tenha continuidade, que vai fazer a gente virar industrial ou não. Perfeito. Né? Quando a gente fala, vou voltar no tripé da produtividade. A gente ganha produtividade com pessoas, com gestão e com processo. E eles não são desassociados. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um novo processo. Nós vamos fazer uma fachada pré-fabricada. Só que se eu estiver trabalhando com o mesmo colaborador que pensa em fazer a fachada e que foi treinado para fazer a fachada artesanal, ele faz, empilha primeiro o bloco, depois monta um balancinho, vai mapear a fachada, vai fazer a regularização, chapisco, ele não vai conseguir. Uma é montagem, outra é uma execução artesanal. Então, é um trabalhador, é um colaborador diferente. E até na decisão de você usar uma ferramenta, um método novo, construtivo, uma racionalização, você tem que estudar todo o impacto. Por exemplo, eu vi um dia um comentário do Renato Darren. Ele falou assim, a gente optou por uma fachada pré-moldada. Perfeito. A gente só esqueceu de verificar aonde estava a obra, qual que era a fachada que a gente ia utilizar, e não tinha como ter um caminhão para içar aquela fachada, porque você tinha uma rede elétrica naquela posição. Então, realmente, não dá para pular etapas. Não dá. É como falou. Você a tem gestão. Que estudar. A tua logística é diferente. Continuando no exemplo da fachada. Como é que eu recebo essa fachada? Como é que eu isso essa fachada? Como é que eu coloco ela no lugar? Eu tenho espaço? Eu não tenho espaço? Como é que entra o caminhão? Onde você está? Rede? E tem um estudo equipamentos. Olha, não deu certo. Não deu certo por quê? Porque não foi planejado direito? Ou porque o método... Porque a maioria... não deu certo, risca, não faço mais. Não é assim, né? Não. Porque a gente tem uma curva de aprendizagem. Tem que respeitar, né? Vamos voltar em exemplos do passado que sempre vai levar a gente, o que a gente fez que deu certo. No começo dos anos 90, não existia aço cortado e dobrado. É verdade. Era o aço em obra, então você tinha aquelas baias, onde você colocava, separava pelas bitolas, você tinha lá a etiquetinha. Você acompanhava o peso Você acompanhava carreta, o peso da carreta, você montava aquela sua bancada de armação, você tinha um armador e você ia produzindo as peças. Então você tinha que, inclusive, fazer um planejamento da produção conforme a sua necessidade. Tinha uma fabriquinha. Aí apareceu uma indústria e falou, vou começar a fazer isso para você, vou te entregar cortado e dobrado. Então,
boa ideia, nós vamos tirar tudo isso do canteiro. As primeiras obras, não, eu vou dizer quase uma tragédia que foi. Tá? Então, se a gente fosse olhar para aquelas primeiras obras, esquece tudo, não funciona, vamos voltar para o canteiro fazendo isso. Mas não, essa indústria, gente, vamos continuar, vamos entender o que aconteceu. Lógico. Aconteceu o seguinte, a tua cabeça de logística não é a necessidade da obra. Então não adianta você pegar essa viga que ela repete 20 vezes, para dar um exemplo, você produz toda ela e me entrega. Só que essa viga é do andar tipo. Eu vou fazer uma vez por semana. Não adianta me entregar todas. Eu preciso, na primeira semana na segunda semana outro, eu preciso do pilar, Então, quer dizer, teve essa questão que teve de planejamento, teve que a indústria entender a necessidade, teve que os colaboradores entenderem como é que você trabalha, teve que mexer na logística. Descarregar barra é uma coisa. Descarregar pilar, armado, outro. E tinha pilar, né, algumas obras altas, prédios corporativos, que você não conseguia, com a grua, desmontar, pegar e carregar um pilar, porque ele pesava mais do que a capacidade na distância. Ainda tem aquele, né? Grua não é em qualquer obra que você não tem, era né? da obra. Então, quer dizer, tinha essa questão de como é que eu vou descarregar isso aqui? Se a gente olhar para outras indústrias, o pessoal já pensa nisso, né? Como é que eu vou receber, como é que eu faço esse transporte, fluxo de matéria? Então, esse foi um ponto que a gente começou a mudar. A mesma coisa, esse exemplo que você citou, eu vou fazer com a fachada, como é que eu descarrego? Então, tem que mudar essa cabeça. Sim. E até, eu diria que a gente tem que pensar que tem que mudar antes. Que é, não adianta eu tomar essa decisão na obra. Eu vou mudar para a fachada pré-fabricada porque eu estou com a obra atrasada e eu preciso ganhar tempo. Então o projeto não foi pensado assim, você não vai conseguir. Dificilmente você vai conseguir. Então, quer dizer, nós temos que voltar. A decisão tem que ser na etapa de concepção do produto, do projeto. Planejamento. Orçamento, né? Orçamento. O que impacta o orçamento, você faz algumas mudanças de projeto, de método executivo, de material, e esquece de um detalhe: a obra estava orçada e o preço está pactuado porque foi vendido, né? E tem os impactos que tem. Uma alteração que você faz num processo, ela impacta em outros projetos. Então a gente fala, vamos fazer uma fachada pré-fabricada. Se ela for uma fachada pesada, você tem que mudar o teu projeto de estrutura. Você tem que mudar o teu projeto de fundações. Tem os encaixes, tem essas ancoragens, como é que ela reage na estrutura. Eu vou fazer no meio da estrutura? Não vamos fazer. Não, eu vou mudar, vou fazer uma fachada leve. Uma fachada leve, você tem redução de peso. Você podia ter uma estrutura mais leve. Você podia ter uma fundação mais leve. Você também não considerou, você deixou de ganhar isso porque você não pensou no momento. Também, a logística é diferente. Uma fachada dessa você pode vir fazendo pouco atrás da estrutura. Se você vai seguir o tradicional, não, eu vou acabar. O convencional eu acabo toda a estrutura, ou então eu vou na metade, acabo a alvenaria, depois eu vou descer a fachada. Não, a fachada pré-fabricada, você vai fazendo tudo junto. Você vê na sequência. Então aí que você tem o ganho de tempo, que também tem que ser considerado, e é o objetivo que todo mundo está querendo. Lógico. Então você tem que pensar a obra diferente, você tem que planejar diferente. E aí, quando a gente fala de treinar colaborador, nós temos que treinar até os decisores, as pessoas que estão fazendo o projeto. Então, nós temos que treinar os engenheiros, nós temos que treinar os arquitetos, porque senão nós não vamos obter os ganhos, vamos ter essas interferências, vamos ter essas falhas, e aí a gente pode condenar um processo bom, porque não foi bem pensado. E o bem pensado é o que você disse. A gente pode lembrar que o mercado aqui em São Paulo está mudando. Então os prédios estão cada vez mais altos, com um recuo menor. Ou seja, você tem menos espaço ainda de canteiro para executar a tua obra. Então, essa parte de industrialização, você começa a ter que imaginar que tudo que a gente
veio planejando de industrializar dentro do canteiro, você tem que começar a pensar cada vez mais em fora do canteiro. Daí entra numa matéria que eu fiz lá no MBA da GV, que eu estava louco para ver a matéria de logística, até falei já isso para o Vlad, e pensando na logística de movimentação, de transporte interno da obra, e não era logística tributária, e nessa hora você vê que quando você produz alguma coisa fora do canteiro, ali, daí tem ainda impacto tributário. Muda completamente. Que está mudando. Que está mudando mais ainda, né? Até essa reforma tributária tinha aquela máxima, né? Não pode ter uma rua entre o meu produtor e a obra. Isso. Se tiver uma rua, tem os tributos. Então, muitas vezes você produzia dentro do canteiro, para não ter essas tributações. Com essa reforma agora, isso vai mudar e vai impactar. Então, até essas reformas, o nosso marco regulatório, principalmente a parte de tributos, impostos, ela penalizava. Uhum. Ou, no mínimo, não incentivava. Por exemplo, vamos pegar a pauta fiscal da Prefeitura de São Paulo. Ela faz uma conta que é o seguinte: a tua obra tem X metros quadrados, multiplica por um valor do CUB, então dá um tanto de obra, tá? Olhando esse valor pelo padrão, né, pelo tipo de obra, um percentual disso é mão de obra e 5% é ISS, você tem que ter tanto de ISS. Recolhido. Mas espera aí, se eu industrializei a minha obra, se eu estou com processos onde eu necessito uma quantidade menor de mão de obra, às vezes eu vou investir em material, invisto em construções off-site, eu vou ter uma quantidade menor de mão de obra. Em resumo, eu vou ter menos guias de ISS. O que acontece? Você vai ter que fazer um recolhimento complementar. Então, ela acaba no mínimo, te penalizando ou não te incentivando. Então, isso é uma coisa que nós vamos ter que entrar na pauta, vamos ter que discutir isso. Sim. No caso do tributos, a gente viu que na reforma tributária agora isso vai mudar, porque você começa a considerar os impostos da cadeia. Então, você vai pagar, mas você vai se creditar dos impostos que ele pagou. Então, também vai ser um incentivo, nesse ponto, à construção off-site, tá? Os elementos fabricados fora do canteiro. Mas ainda vamos ter que, já é um avanço, vamos ter que aprender a trabalhar com isso e vamos ter que fazer a conta certa para saber se tem o ganho ou não, se ele compensa ou não, né? Isso a gente viu nas apresentações lá no Sinduscom do pessoal tributário, dizendo: se você não fizer a conta, você está pagando mais barato, mas na verdade você está pagando mais caro. Ou o contrário, esse mais caro aqui, na verdade, está saindo mais barato. Então você realmente tem que saber fazer a conta, não é fácil. Não é nada fácil, porque quando a gente teve um episódio aqui sobre reforma tributária, e não era alguém da área de engenharia, era da área de tributos. Então ela estava bem voltada para isso. A gente está falando muito, quando engenheiros falam sobre reforma tributária, sobre geração de tributos, créditos e abatimentos e tal. E ela deixou umas coisas aqui alerta, por exemplo, sobre o que hoje você produz em um lugar e paga o tributo daquele local, você deixará de pagar e vai pagar onde ele vai ser aplicado. Isso vai fazer com que mude até onde está sendo produzido. Porque você tinha um incentivo de produzir num determinado local, que não tinha uma cidade, num bairro. E aí agora você vai produzir mais próximo, porque é onde vai ser aplicado, é lá que vai ser gerados os tributos. Então essa parte de tributos tem muito mais que a gente tem alguns impactos, tem que ser explorado. Tem uns impactos que o que você falou no histórico. Antigamente um empreiteiro era um empreiteiro normal, era um profissional com muito mais experiência que montou uma empresa e montou uma equipe para prestar um serviço especializado. Conhecia bastante gente e tal. Exatamente. Isso. Hoje, esse empreiteiro tem que ter um responsável técnico. Mesmo um empreiteiro tem que ter um responsável técnico e tem que ter um registro no CREA. Isso.
Agora tem que ter um jurídico também. Daí você pega isso daí, e juntando com essa situação, então essa empresa que tem uma sede, que presta serviços em vários pontos, daí você vai emitir uma RT, que é o caso lá da India, daí você não tem o CREA regional, você já agora tem o CREA nacional. Meu Deus do céu. Não, É um impacto. e folha de uma pagamento teia, não, né? e folha de pagamento não vai ter abatimento, então tem uma série de coisas que a gente vai ter que se aprofundar. Aí a gente vai acabar fugindo da industrialização. Que eu não queria perder o gancho que você estava falando da fachada, porque recentemente eu estava em frente a um empreendimento com uma fachada ventilada. E minha esposa, que não é da área, ela é historiadora, e eu estava explicando para ela. Falou, não, aquela fachada, ela, por que está sendo feita daquele jeito? Montagem de uns inserts e depois as placas. E aí eu fui explicando, a fachada ventilada e tal. E aí eu falei para ela, aquilo que você está vendo na fachada, antes, é uma impermeabilização para receber, porque provavelmente ali ela não vai ser estanque, essa fachada, ela vai receber água. Tá vendo aqueles monte de pontos de cores diferentes? É porque foram danificadas a impermeabilização. Então, foi dada uma solução de uma fachada nova, de uma tipologia, né? Industrializada, mais rápido, mais leve, mais seco, só que talvez utilizado uma mão de obra antiga, não treinada. E aí o processo estava sendo perdido, porque a fachada que era para estar impermeabilizada, ela estava toda danificada, a impermeabilização, e a montagem estava sendo feita assim. Então, o gancho que você trouxe eu acho importante, porque assim, primeiro que para escassez de mão de obra, para atratividade tudo, eu acho que quanto mais seco for a nossa construção, além de produtiva, ela vai ser mais atrativa para a mão de obra. Então, esse tipo de construção é a tendência. Só que nós precisamos modernizar a mão de obra, treiná-la e fazê-la com que trabalhe dessa forma. Perfeito a colocação. O projeto tem que ter pensado que ia ter essa fachada, que ela ia ter essa impermeabilização, que iam ter os pontos de ancoragem, então, e devia ter o planejamento e a mão de obra treinado para isso. Exato. É aquilo que a gente falou, é uma boa ideia onde não foi bem implantada. Então, não podemos condenar. Alguém pode chegar e falar, pô, não foi uma boa ideia. Não, a ideia é boa. Vamos ver planejar, né? como é que foi o planejamento, a implementação para a gente colocar. Então, isso é fundamental a gente ver. E, como a gente falou, os três tripés que tem, tá, da produtividade, eles são interligados. Você não mexe no processo sem mexer na gestão. Você não mexe na gestão, no planejamento, no momento de chegada, no momento de fazer, como você também não mexe num sem ter impacto no projeto, nas pessoas, no trabalhador que vai trabalhar isso, que vai trabalhar. Então, nós temos que ter essa preocupação. E, também falando sobre industrialização, nós vamos ter duas etapas, imagina, a industrialização. Primeiro, nós estamos nessa etapa que já está começando os kits. A gente já tem os kits chegando em obra. Então, naquele assunto que o pessoal... Então, a gente tem visto os kits elétricos entrando, os kits hidráulicos. Né? Já tem alguns casos da vedação pronta, da parede pronta, chegando na obra. Então, também a gente vê. O banheiro pronto, propriamente. Não, nós já começamos a ver os ambientes prontos. Pronto. Então, é o banheiro pronto, é a cozinha pronta. Então tem a primeira parte que vai ser kits, partes dessa construção produzidos off-site e vão ser trazidas para o canteiro e você faz as conexões. Aí nós vamos passar para um segundo módulo que vai ser a construção modular, onde você vai fazer um módulo fora, que é o banheiro pronto, e traz ele e só conecta. Então nós estamos vendo o banheiro, a cozinha, o lavabo, daqui a pouco vai chegar a sala. Então, isso vai ser mais uma mudança, porque muda o projeto de novo, muda o trabalhador, muda o planejamento. Quase virou um Lego. Nós vamos virar um Lego. Então, eu tinha um líder que eu falava assim, que obra deveria ser parafuso e cola. Montagem. Mas não, o que a gente vê hoje é muito argamassa, cimento, artesanato, alguns equipamentos que deveriam ser, algumas ferramentas deveriam ser até banidas de obra, né? Marreta,
Sim. Picareta para quebrar a parede, quer dizer... A vanga, né? Você fala assim, eu lembro de obra que a gente fala assim, sai no canteiro e acha. O que você achar de vanga, você recolhe, porque eles estão destruindo a forma. Aí você... Bom, mas para abrir valeta, a banca é a melhor coisa. Ela abre retinho. Retinho. Mas vai ter essa mudança. Então, nós vamos ter essa mudança e a gente vai ter que se preparar para isso. Uhum. Então, e vamos passar a gente compra hoje componentes, faz toda essa montagem na obra. Nós vamos comprar já componentes já pré-montados, então partes do sistema montados que estão vindo. E daqui a pouco nós vamos comprar o sistema inteiro. Mas é uma mudança até que o pessoal tem que respeitar e entender que é um processo que não pode avançar algumas etapas. Então, eu acredito na industrialização, onde a gente tem que usar alguns exemplos. Por exemplo, a cultura japonesa. Eu lembro uma vez uma apresentação do Bianchi que ele demonstrava que a cultura japonesa ela perde 95% do tempo planejando e 5% executando. E a gente vê que nós estamos bem longe disso, porque a maioria das nossas obras iniciam sem nem projeto. Imagina como você vai planejar o quê? Você não tem o mínimo de informação. Então, é uma situação. A outra é aquela situação que para você industrializar, você tem um ganho de escala. O ideal é ter uma repetitividade. E nós ainda temos aqui, cada projeto é uma obra de arte. Né? Ele não pode ser igual ao projeto do lado. Daí já começamos para ter, dentro daquele prédio como a gente teve lá no Matarazzo, né? Quantidade de plantas tipo era absurda, praticamente não existia nenhuma unidade igual a outra. E daí você vem e fala, como que você monta um processo? Você tem que respeitar. Isso aqui não dá para industrializar, isso daqui não dá, porque você não tem aquele ganho que você planejou. Entendeu? Mas eu tenho duas críticas principais para a dificuldade da industrialização na construção civil. Primeiro é o caminho. Eu acho que tem muita empresa nascendo, criando ferramentas de industrialização. E eu acho que o interesse maior tinha que ser do produtor, da construtora, da incorporadora. De criar-se o processo, o projeto industrializado. Os processos, não importa, mesmo que fosse construção convencional, mas de uma maneira industrializada. Esse é o primeiro. E o segundo, que eu acho que é uma das grandes dificuldades, é a econômica. Porque se você pegar o agro, o que evoluiu em pouco tempo, hoje você vai num lugar, o cara tem uma colheitadeira do tamanho de um né? E ele sai colhendo e separa o legume por cor, irriga e não sei o quê. Por quê? Porque é um setor que tem dinheiro. Nós estamos tentando industrializar, ao mesmo tempo que a gente está falando sobre redução de carga horária de trabalho, sobre reforma tributária, sobre o aumento de material. Então, a gente tem dois problemas, que é por onde está começando, que são as ferramentas, e segundo, que a fase econômica da construção civil dificulta também que a gente consiga investir pesado na industrialização. Né? Essa comparação é muito boa que você fez. Vamos voltar de novo, 30 anos atrás. Se a gente olhasse o agro e a construção, eles eram lá no o 5º ou 6º lugar de produtividade. Estavam juntos. Tá? E veio a perder para o Curtu, sabe? Na época. Hoje em dia, a gente vê, o agro subiu, está lá em cima. Altíssima produtividade, tecnologia, teve vários caminhos percorridos, investimento, grandes grupos, mas teve uma coisa que eu acho que foi fundamental nessa mudança do agro. Foi atender a demanda, atender o cliente. Tinha cliente. Ou se fazia isso, ou não atendia o cliente. Então, acho que houve
essa propulsão foi causada pelo cliente. Eu acho que a mesma coisa vai acontecer agora. Tá. O cliente, aumentou o número de clientes. Então, hoje, a gente via que o mercado consumidor de unidades imobiliárias e apartamentos no Brasil, nos anos 90, falando sobre um percentual da população, era 1. Hoje é outro. Sim. Até porque houve aumento de crédito imobiliário, programas habitacionais, tudo isso aumentou muito. Uhum. E esse consumidor, esse público, esse cliente, ele quer consumir. E é exigente. E é exigente. Bem lembrado, também aumentou muito a exigência desse cliente, desse consumidor. É o que você falou, eles esqueceram que o nosso produto ainda não é industrialização. Mas agora nós vamos ter que olhar para esse cliente e falar, esse cliente quer comprar um produto e ele quer requisitos maiores. Então vamos se preparar para isso. Tá. Então, nós vamos ser pressionados, se pensar como construtores, como os incorporadores, pelos clientes. Então a gente vai ter que atender esses clientes. E aí nós vamos ter que mudar a nossa cabeça. Então eu volto que hoje tem uma parte da industrialização, ela não aconteceu como a gente falou. A gente tem mão de obra barata, a gente tem mão de obra abundante, não preciso. A gente viu que acabou. Então os nossos decisores, os diretores, os presidentes, sabe, as pessoas que tomam as decisões, que pensam no mercado imobiliário, elas vão ter que começar a fazer conta diferente. Uhum. Que aquela conta que eu fazia no passado, ela não serve mais agora. Aquele número de colaboradores que eu tinha, eu não tenho mais agora, e aquele custo que tinha não é mais o mesmo. Então a gente vai ter que pensar diferente. Então acho que isso vai nos empurrar. E quem não tomar essa decisão, eu acho que não vai atender o cliente, ou vai ficar cada vez mais trabalhando num nicho, numa parte específica de mercado, e isto é um business, pode ser que... É uma escolha. É uma escolha, seja a tua filosofia, ou então, se você quiser atender, você vai ter que se preparar para isso, você vai ter que tomar essa decisão. Acho até que nós vamos ter, dentro desse processo, a gente ainda não vai, de cara, industrializar tudo. Eu acho que ainda vai ter vários processos convivendo ao mesmo tempo, como ainda aquele convencional racionalizado. Mas eu acho que vai continuar existindo. Essas etapas têm que ser respeitadas e elas são saudáveis, porque o que mais você vê é algumas empresas adotarem alguns métodos construtivos, alguns sistemas industrializados, sem respeitar a curva de aprendizagem da própria empresa. Então ela não estava preparada para aquilo, mas entrou no forceps. Isso machuca. Então tem que entender que a curva de aprendizagem é dolorida. Não é? Então, se você não respeitar e não entender que você vai passar por aquela dor, você está fadado ao fracasso, porque sempre que você achar que doeu, doeu, então errei. Não, faz parte da curva de aprendizagem essa dor, né? Faz. Nós vamos ter que investir muito nessa capacitação. E como você falou, vai ter tropeço, tem quedas, aí a gente tem que ter por que deu errado, esse ponto, onde houve a falha, o que falhou, e vamos ter que voltar que faz parte da que a gente fala do conceito de industrialização. E não desistir, né? E não desistir. Voltar no começo. Retroalimentar. Aquele corrigir, famoso, né? PDCA que a gente tinha naqueles programas de qualidade, ele vai ser muito necessário. Então, para a gente fazer e conseguir até encurtar esse processo. Que a gente via antigamente. Então, hoje em dia, a gente pegar um outro exemplo, a gente vê a indústria automobilística. Então, a gente está vendo que os chineses estão estão incomodando e estão liderando em muitos pontos o mercado. Sim. Aí o pessoal falava, os japoneses já tinham dominado o mercado, mas eles demoraram 50 anos, 60 anos para começar a produzir carros de qualidade e começar a incomodar o mercado. Sim. Aí depois vieram os coreanos. Os coreanos demoraram 30 anos. Sabe? Foi mais rápido. Diminuiu. O chinês agora
Para quem olhava um carro chinês há 10 anos atrás, há 15 anos atrás e olhar hoje, fala, não é a mesma indústria. Então eles foram mais rápidos. Sim. Então, a mesma coisa, nós não vamos poder demorar 30 anos para desenvolver um processo, para fazer essa mudança. Nós vamos ter que respeitar, mas vamos ter que diminuir essa curva de aprendizado. Então, essa capacitação de pessoas e essa curva de aprendizado, a gente não pode esquecer o seguinte: nós vamos ter que capacitar também o nosso consumidor. Porque ele vai, para ele ter a unidade imobiliária dele, ele vai receber um produto diferente daqui para frente. E vai ter diferenças. Sim. Tá? E algumas ele pode não estar preparado para receber. Aí vai uma crítica que a gente tem muito com o nosso setor, que falta um pouco de transparência e comunicação. Você entende que tem essa mudança de produto para o cliente, você sabe que não tem como fugir dessa mudança, só que você não comunica e não é transparente com o cliente e depois quer que ele aceite goela abaixo o produto. Então tem uma parte também que a gente peca, né? Na comunicação E na transparência com o cliente. É o que a gente comenta. A legislação nossa é clara. Você pode produzir o que você quiser na qualidade que você determinar e vender. E o seu cliente vai aceitar ou não aquele produto, também é uma escolha dele, mas um impacto muito grande na aceitação do produto é se o cliente realmente sabe que aquele produto é daquela forma, naquela qualidade e está justo, compatível com o acordo comercial que você fez com ele. Mas é o que o Paulo falou, vai ter que aceitar, porque para a gente industrializar, para que o produto fique mais parecido com o automobilismo, por exemplo, é isso, não dá mais para você achar que você vai lavar a sua cozinha de mangueira. Sim. Você vai receber um apartamento e vai ser orientado que a cozinha você vai limpar ela de uma outra forma. Então, tudo tem que mudar, e inclusive a parte cultural. E ele tem que entender qual é a vantagem que ele vai ter. É o ganho dele. Porque eu vou pegar esse gancho da indústria automobilística. Os carros lá atrás eram mais pesados. Muito material. Tá? Aço, ferro. Muita coisa que fazia? Você tinha que pôr um motor mais potente, você gastava mais por causa disso. Sim. Hoje em dia, você tem peças plásticas, peças de compostos, novos compostos, né? Inclusive, muitos vindo da indústria aeronáutica, que o carro ficou mais leve, ganhou em produtividade, ganhou em preço e melhorou o consumo. Então, quer dizer, eles comunicaram muito bem para o cliente. Você tem um carro hoje que ele tem isso, mas ele tem uma vantagem. Aí eu vou fazer um paralelo com a construção civil. Então, mas daí você fala, né? Tem mesmo sendo a indústria automobilística, ela pecou em algumas coisas e entendeu, trouxe a comunicação, porque essas transformações, por exemplo, uma das coisas que eles transformaram, o carro não tem para-choque. Antigamente tinha um para-choque e aquele para-choque era uma proteção do carro. Não era uma peça, ela era feita o mais bonito possível, mas era um para-choque. Mas agora você tem o para-choque, só que você tem um airbag. Você tem um airbag. Não, e você tem um conceito, tá, de amortização de impacto. E isso é comunicado. O motor cai para baixo, não vai para dentro do carro. Então, isso é questão de segurança. Os carros melhoraram muito. Sim. Aí vamos pegar um exemplo da construção civil. Já ocorreu, ou vem ocorrendo nos últimos 30 anos. Vamos falar entre uma alvenaria feita com bloco cerâmico ou bloco de concreto com argamassa e uma vedação feita com drywall. Sim. A primeira coisa, não comunicaram. Então o cliente ia lá, era o famoso teste do batia, ouvia o toque-toque, não gostei. Peraí, alguém comunicou para o cliente qual é a vantagem que ele vai ter no drywall? Olha, o que vai acontecer é o seguinte, o drywall, obviamente sempre bem feito, bem projetado, ele tem um isolamento acústico melhor, ele tem um isolamento térmico melhor,
ele apresenta um número menor de patologias, porque ele se adapta, o prédio se movimenta. Não existe qualquer construção no mundo que não se movimentar, ela trinca e pode cair. Então a gente sabe que as construções, embora quando você fala isso pro leigo, ele fica assustado, que um prédio se movimenta, mas ele se movimenta. Então, quanto mais alto, ainda mais ainda, ele absorve isso, traz patologias, traz um número de patologias menor, e amanhã quando você quer fazer uma atualização, porque é uma coisa que a gente tem que pensar, os produtos não são feitos para 5 anos. Sim. O nosso produto é feito para 40, 50, 60 anos. Ele vai ter que sofrer uma atualização, porque a necessidade do cliente vai mudar. Sim. Na instalação, no banheiro, na elétrica. Ele permite essa atualização de um jeito mais rápido. Mas isso que a gente... O mercado evolui, mas a gente peca na comunicação. Sim. Porque a gente fala, estamos mudando o método construtivo, mas estamos entregando o mesmo desempenho. Às vezes superior. A gente não comunica isso. Nós estamos entregando dessa forma e tem outros ganhos. Então, essa comunicação falta ainda para o cliente, essa qualidade que ele está tendo. Então, tem o desempenho, tem as garantias, o que ele tem que fazer. Falta muita comunicação. Tanto que o drywall é uma realidade há 30 anos e até hoje você escuta, mas eu posso pendurar um quadro? Eu posso pendurar uma televisão? Exatamente. Até hoje não sabem isso. Nós estamos falando de um ponto, né? É um ponto que há 30 anos nós estamos falando para ver e ter. De novo, é um excelente produto, funciona bem projetado, como tudo. Sim. Até num carro, tudo, você projeta um carro, não é bem projetado, a gente conhece as histórias de recall, de tudo, coisa. Sim, às vezes a produção, às vezes porque houve uma falha de projeto. Mas então, bem projetado, ele tem esse desempenho. Falta comunicação por causa disso, e a gente está demorando esses 30 anos ainda para convencer o nosso consumidor que aquele é um produto que atende todas as necessidades dele. E como a gente falou, o drywall vai servir de vários outros exemplos, não são mesmo. E tem as adequações que o pessoal não entende, né? A gente comentou você tirou o para-choque, introduziu o cinto de segurança e introduziu o sistema do motor não cair para dentro do carro. Isso foi comunicado. Ele entendeu o ganho. Sim. Então, para você ter esse ganho, você sofre. Você vai num avião. Antigamente, você andava no avião, subiu o avião, todo mundo saía passeando dentro do avião. Hoje não pode levantar o avião. Por quê? Porque você tem uma queda. O avião pode cair até 3 metros num solavanco. Você cai 3 metros, você mata a pessoa que está em pé. Todo mundo aceita, porque é segurança. Porque é essa falta de comunicação que a gente vive criticando. Você tem medo de falar do seu produto. Tem muitos que têm medo de dar informação. Mas eu já ouvi de produtores, né, que são produtores, né, incorporador e consultor, é um produtor. Eu falo assim, você precisa dar essa informação. Ele falou assim, mas se a informação estiver errada? Eu falei assim, mas o produto é seu, como que você tem medo de dar informação? Você tem que ter certeza da informação. Mas será que isso não está mudando? De novo a gente olhando o cenário de 30 anos atrás e hoje, totalmente diferente. Então, os produtores, hoje, primeiro, que eles são muito mais exigidos. O fornecedor está exigindo. Do código quando a gente de volta, 80, atrás não tinha. 80 não tinha código do consumidor. Você era fala de assim, 92 ou 95, eu não me lembro. Então, se eu falar, antes de 80, você vende qualquer coisa, você engole. Exatamente. Agora não. Não tinha aquela preocupação. Não. Naquela época, você anunciava, vendia. O apartamento tinha 10 metros a menos, 15 metros a menos, anunciava um acabamento, entregava outro, tinha um pouco de tudo. Hoje em dia, não, o negócio mudou. Hoje em dia existe uma comunicação, mudou o marco regulatório, o Código do Consumidor, o Código Civil, a própria lei de incorporação, o próprio mercado mudou. Sim. E ele se cobra um pouco. Até a proteção com as SPS, tudo. SPS. Nós temos hoje a questão das mídias, das redes sociais. Então, hoje, nós estamos vendo aqui uma empresa de produto de limpeza aí, que o que ela sofreu
com um processo, o que as mídias estão levando. Ela, rapidamente, uma semana, você pode acabar com a imagem hoje de alguém por causa de mídias. Então, eu acho que isso vai obrigar profissionalização, vai obrigar essa comunicação e vai melhorar isso. Isso acho que é um caminho, está naquela curva de aprendizado. Nós ainda temos uma certa dificuldade em conversar com o nosso cliente. A gente talvez é muito bom para conversar com ele na hora de criar o sonho, criar essa... Mas depois nós talvez não aprendemos ainda no criar no durante e no depois. A gente tem que aprender com essas demandas, com esses problemas, com outras indústrias, porque nós temos um produto, né, que também é uma característica, que ele é diferente de um carro. Quanto tempo você compra um carro, você recebe o carro? Demora alguns dias. Agora, quanto tempo você compra um apartamento e recebe um apartamento? 3 anos? Como é que você lida com essa expectativa? Mantém ele bem informado. Esse período, né? E você vai comprar o carro, você faz um teste, você entra dentro do carro mesmo, você dá uma volta no carro. A gente faz isso. Não, a gente não faz. Não faz. Porque você entra num apartamento modelo que muitas vezes não é o apartamento que ele vai receber, porque ele tem acabamentos diferentes, ele tem tudo acabado. Então a gente tem que aprender a comunicar melhor o que ele vai receber e fazer essa gestão de expectativa e até como é que a gente faz a entrega e comunica ao nosso cliente que existe uma coisa chamada manutenção preventiva que ele tem que fazer. Sim. A gente ainda continua entregando apartamento e tem cliente nosso que acha que um apartamento é eterno. Tem a manutenção por 5 anos é por conta da garantia, então ele não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Então, isso é uma coisa. Mas essa mudança de mindset, você tinha um cliente que você não tratava ele da forma adequada, porque você entendia assim, esse cliente é só para um produto. Ele comprou um produto, ele não vai comprar nunca mais produto meu. Hoje em dia, como você falou das mídias sociais, esse cliente, ele pode não comprar nenhum produto, mas ele pode também detonar e influenciar ninguém mais comprar produto seu. Então você tem que tratar esse cara de uma outra forma. Ele tem que estar satisfeito realmente com o produto dele. Essa insatisfação não vai gerar só para aquele pequeno círculo dele. Esse círculo hoje é infinito. Essa semana eu fiz a manutenção obrigatória do carro de 1 ano. E aí veio uma avaliação, eu fiz uma avaliação péssima. Aí me ligaram, eu queria saber o que aconteceu. Eu falei, aconteceu isso e tal. E eu falei assim, e vocês perderam uma baita oportunidade, porque vocês me obrigam a fazer manutenção com vocês, para manter a garantia. Quisera eu, como construtor, ter o meu cliente obrigado a fazer a manutenção comigo. Já pensou? Se essas manutenções que o cliente precisa primeiro entender que ele tem que fazer, ele ainda tivesse que fazer com você, o quanto a gente não aumentaria, ainda paga, né? Então, é uma coisa que... É um novo negócio que pode surgir, sim, daqui a pouco. Aliás, eu acho até que já está surgindo em algumas iniciativas isoladas. Então, hoje, já existem empresas que fazem manutenção. Às vezes elas são contratadas pela consultora, porque vamos pensar, uma coisa parecida com a indústria automobilística. Então você pegar, ela faz o carro, mas quem faz a manutenção é a concessionária. Sim. Então a gente também pode ter revendedores homologados que podem fazer essa manutenção. Então isso também pode ser um modelo de negócio. Vendendo negócio, né? A Liga Service é a nossa empresa lá dentro da Fazenda Boa Vista, é isso. Nós fazemos a manutenção preventiva do cliente em cima de todas as orientações que foram dadas pela consultora. Ele tem números que provam o quão positivo isso é. O quanto você evita a manutenção corretiva. É impressionante. E inclusive dentro do mercado, né? Isso não nasceu de uma ideia isolada. A gente sempre vendeu ter um equipamento dentro do nosso produto, que é o elevador, que a gente sabe até hoje que o cara vende elevador porque ele está de olho no contrato de manutenção, que é pro resto da vida. É impressionante. A gente faz isso dentro de casa e não
E até pegando um gancho nisso, naquele que falou da comunicação. Como a gente está entregando novos produtos, né, nós temos ou novos processos que acabaram. Muitas vezes você recebe apartamento e você não está vendo aquilo que está por trás. Sim. Por trás teve novos processos. Mas ele tem que saber que esse novo processo tem uma manutenção diferente. Por exemplo, citou o caso aqui. Hoje em dia você não pode sair jogando água no apartamento para lavar de balde, aquela história. Exato. Não, nós vamos ter que comunicar muito. Até porque faz parte, de novo, nessa curva de aprendizado. E a evolução do produto, né? O produto. E como nós estamos trabalhando hoje, a gente já começa a ver vários processos surgindo, começam a ser utilizados, nós vamos ter que aprender exatamente, saber qual que a gente utilizou e como que a gente vai comunicar para o nosso consumidor, como é que ele faz a manutenção, o que ele pode fazer e o que não pode fazer. Então, é um dos impactos essa comunicação com o cliente. Não, é impressionante, porque nós temos lá na India o banco de dados de assistência técnica. E daí nós introduzimos no estudo de causa raiz um item que é gestão. E a gestão é o quê? Houve uma falha de mau uso. É só mau uso? Ou é falha de gestão por falta de comunicação e o cliente não sabe como utilizar? Houve uma falha de produto. É de produto ou é uma falha de comunicação dos suprimentos, de gestão que contratou um produto sem entender realmente a utilização do produto, o desempenho do produto? Então, essa comunicação tem um impacto realmente enorme. Você muda e não faz o estudo completo dos impactos dessa mudança, né? E às vezes, além da comunicação, é dar condições do cliente poder fazer a manutenção. Sim. Ou atualização. Então, vamos lembrar de novo, pegar o case do drywall. No começo, quando você fazia drywall, nas primeiras obras, aí o cliente queria pôr um quadro, queria pôr um armário, alguma coisa. Onde é que ele achava a bucha, o parafuso adequado para fazer? Era difícil. Então, quer dizer, você tinha que desenvolver uma rede de suporte para ele. Isso também vai acontecer. Então, nós estamos fazendo novos processos que vão ter impacto. Nós vamos ter que dar essa rede de suporte para esse cliente. Ele poder saber que ele vai ter atualização, como a gente falou, vai ter a manutenção. Ele tem que conseguir. Ele tem que saber onde ele pode conseguir aquele produto para fazer a substituição, ou a correção, ou a atualização. Então, também, de novo, tem essa questão da comunicação, mas tem que dar as condições, né, além de comunicar. Porque tinha um caso que se comunicava. Olha, para você precisa colocar para tantos quilos tal bucha, para tantos quilos tal bucha. Tudo bem. Aí vem a pergunta, onde eu compro? E aí era aquele vazio do outro lado da linha, né? Boa pergunta. Tudo desligou. Então, temos que fazer. É verdade. Eu queria fazer uma provocação que eu queria ter feito ontem, na verdade, numa palestra. Mas sem perder o gancho da comunicação, já vou entrar nessa provocação. A gente recebeu aqui representantes de consultora que falaram assim, não, o nosso manual é muito bem comunicativo, explica muito bem. Só que aí tá lá assim, como é que você limpa a cozinha? Com uma flanela a seco. Aí não é a realidade, então não adianta ser comunicativo de uma maneira que você falou, que não dê condições do cliente fazer a manutenção. E a provocação que eu queria fazer é o seguinte, você falou que é uma realidade, é algo que tem que acontecer e deve acontecer nos próximos 10 anos, tem que ser rápido. E qual que é a pergunta que eu queria ter feito? A gente ia assistir uma palestra sobre concessões, rodovias e tal. Tinha representante do governo, associações que representam as concessionárias e tal. E tinha acho que 37 leilões para acontecer, já aconteceram 23, eles estavam super contentes, venderam um monte de números e tal. Positivos, né? Positivos. E a única coisa positiva que eu realmente ouvi, as duas únicas coisas, foi primeiro que nós recebemos um manual quando nós entramos, feito pela CEBIC, de como você, como empresa, consegue se tornar uma empresa qualificada para ser uma concessionária. Esse foi um ponto positivo. E o segundo foi um dado que ele trouxe que nos últimos leilões,
25 propostas de novas empresas concessionárias. Então, esse foi. O que eu queria saber é o seguinte, que eu queria ter perguntado para ele e queria saber de você. A gente vai ter que estar preparado daqui 10 anos. Mas talvez fora do Brasil já tenham empresas preparadas. Qual o risco a gente corre, assim como nas concessões, de virem empresas de fora e ganharem todas essas concessões por já estarem preparadas? Quais os riscos, né, que a gente corre dessas construtoras já estarem preparadas com a industrialização? Por mais que não tenha mão de obra, mas eles trazem, a gente sabe, porque os carros estão aí que provam. Quais os riscos que a gente corre de chegarem construtoras de fora e ocuparem o espaço do nosso mercado? Esse risco existe, é real, né? E a gente está vendo. Nós estamos vendo hoje, em algumas obras de infraestrutura, construtoras de fora. Então, por exemplo... As grandes obras, sim. Sim, nós podemos falar rapidamente. Eu me lembro aqui da linha 6, a linha do metrô, a linha laranja, que é uma construtora espanhola. Isso é espanhola. Tá. A gente tem outras construtoras portuguesas que também estão disputando concessões. Então, nesse mundo industrializado, formalizado, onde tem toda um cliente mais exigente, então existe esse risco, e eu acho que talvez ele seja bem-vindo. Sim. Como provavelmente, pegando o exemplo que a gente falou dos carros, essa mudança desse automóvel, tá, vindo da China, ele está provocando uma mudança no tipo de carro. De todas as outras marcas. Em todas as outras marcas. Talvez, eu acho que isso vai ser benéfico para o mercado, vai melhorar, vai depurar o mercado vai se obrigar a se inovar e para conquistar esse prejuízo que ele tem em relação a essa nova empresa. Eu acho que a mesma coisa vai acontecer. Então, nós estamos vindo com novas empresas que vão trazer novos processos, que vão trazer novos ganhos, tanto de treinamento, de gestão, de planejamento, e isso vai acabar qualificando o mercado como um todo. Então, acho que imobiliário é um pouco mais difícil, porque imobiliário eu vejo que primeiro você tem um planejamento de longo prazo. Não vai entrar para fazer um empreendimento. Isso aí quem faz uma empresa familiar, né? Faz um empreendimento que existia muito e que está cada vez mais difícil. Porque como era feito o negócio imobiliário lá atrás, ele mudou. Então, ele mudou tanto na forma de você aprovar, na forma de legislação que você tem que atender, na forma do marco regulatório, na forma de concessão de crédito. Então, hoje, concessão de crédito. Então, você tem que estar um pouco mais, tem que ter uma visão mais de longo prazo. Mas pode sim essas empresas entrarem, conquistarem seu espaço e começar a tomar mercado, trazer novos produtos, trazer novos processos, trazer uma gestão diferente, digitalizar a construção, que também é outra coisa que a gente não comentou aqui, mas a construção ainda é pouco digitalizada, roda ainda muito papel, roda ainda muito projeto em papel, a gente vê muito ainda em obra, você plastificar a planta para ela durar mais, quer dizer, muitas empresas já estão trabalhando com tablets, com smart, existe uma digitalização ocorrendo, mas a gente tem que evoluir. Conferências, fazer checagem com drones, né? Fazer levantamento de pontos de uma unidade. Quer dizer, faz um scanner hoje com uma nuvem de pontos, você resolve. É verdade. Mas você tem, o que você falou, tem algumas realidades, né? Realmente, o nosso país não é para amador, não é fácil aqui. Tanto que a gente teve uma grande empresa mexicana que veio para o Brasil, fez um empreendimento, foi embora, falou, não volto nunca mais para cá, e era uma das maiores do México, produzia mais de 1 milhão de unidades ano lá, só uma empresa. E os caras não ficaram. Mas nós fomos, lembra a visita que nós fomos no Japão? Fomos visitar uma fábrica de casa no Japão, que a casa saía decorada em cima de um caminhão. Era um negócio impressionante e não era
linha de produção de casa, não era sempre a mesma casa, tudo igualzinho, era uma arquitetura super moderna, bacana. Então, eu acho que é uma realidade, vai acontecer, e também eu vejo pelo ponto positivo. Isso melhora o nosso mercado, o ambiente. Não tenha dúvida que vai melhorar. Nós já temos esses exemplos aqui hoje. Ainda eles não são a grande atuação do mercado. Nós temos exemplos. Eu tinha a Tishman que veio quando veio para cá, né? E eu vou pegar aquele exemplo também que a gente falou no começo, essa conversa, esse bate-papo do aço cortado e dobrado. Uhum. A gente comprava aço, cortava e dobrava e armava na obra. A gente começou a comprar aço cortado e dobrado. Nós compramos tubos de conexões de PVC para fazer as prumadas. Sim. Nós já estamos comprando hoje o kit. O kit inteiro. O kit da prumada do shaft. Você comprava fio, desenrolava e passava o fio. Hoje você compra chicote. Ou as aranhas prontas. Então, também existem produtos novos, e aí até aquele conceito que a indústria já pratica em outras indústrias, né? Que é esse produto como serviço, vendendo ele com serviço agregado. Então nós vamos ter novos produtos que a gente vai comprar com mais serviço agregado. É os especialistas. E a gente começou a ver isso de fora. Então, às vezes, só de uma empresa dessa fazer isso lá fora, pela facilidade que a gente teve desde a abertura do mercado dos anos 90, a gente começa a ver essas coisas chegando. Então, como banheiro pronto, citou. Banheiro pronto hoje já é uma realidade. A gente vê, principalmente, aí volta naquele ponto que você citou, da escala, de saber, volta naquele ponto que a gente falou, saber projetar para industrialização, porque você precisa de escala para produzir em peças, para diminuir preço, tudo isso que ele já tem. Então a gente já começou a fazer. Hoje, quando você fala em hotéis, é uma realidade, você já vê trabalhar com o banheiro pronto. E o banheiro pronto, primeiro, se não me engano, nós vimos, quase 20 anos atrás, era de uma indústria portuguesa. Tinha uma portuguesa, que eu me lembro, uma portuguesa e uma italiana. As duas começaram a produzir aqui. A portuguesa até na época veio aqui para fazer cabines para... Lá atrás era telefônica. Que ela fazia postes e tudo. Então, são novos produtos que ela chegou para fazer uma cabine e ela começou a ver que tinha uma demanda aqui. Pô, pega um pouco, eu posso fazer aqui banheiro pronto e começar a vender, porque tem um mercado. Sim. E esse mercado também vai começar a demandar essa quantidade. E uma das ferramentas, voltando à industrialização, é essa construção off-site, esse módulo pronto e traz. E hoje você tem várias empresas de banheiro pronto, todas nacionais. Tem várias empresas de banheiro. Nós temos alguns exemplos de paredes. Ainda tem falhas. Tem falhas, a dor, temos que aprender. Estamos falando de novas soluções estruturais. Antigamente a gente falava, tinha concreto, tinha o pré-moldado e tinha o aço. A gente já está falando hoje em construção em madeira engenheirada, com wood frame, tem a construção em aço, com, o steel frame. Quer dizer, existem outras soluções. As soluções mistas, que também é uma coisa que a gente está vendo, onde você trabalha com uma solução de madeira engenheirada com concreto, de aço com concreto, para você ter, buscando o maior benefício em cada peça, para tirar o máximo de proveito. Então também vai trazer isso aqui. Nós vamos ter isso aqui cada vez mais, já está um pouco mais difundido, vai estar cada vez mais difundido. Mas a gente precisa ainda ter uma atuação muito forte, uma reclamação que todo setor faz, é ajuda do poder público, né? O poder público, ele ajuda muito se ele parar de atrapalhar também. Sim. Porque você tem assim uma atuação dessas empresas, você vê as grandes empresas que trabalham no Minha Casa Minha Vida, elas trabalham em nível até nacional. Você vê uma diferença do código de obras. Código de obras de um município para o outro é absurdo. A questão da escala. Então, se eu vou produzir para uma cidade é uma coisa, se eu vou produzir para 50 cidades que seja. E é um absurdo as diferenças. Aqui
a minha parede tem que ter 1,50. Não, na cidade do lado é 1,55. O pé mínimo direito, 2,50, 2,60. É um às vezes por absurdo. 10. Mas ele volta. Daí você não consegue fabricar, né? Não consegue. E aí a gente volta naquela história. Tamanho dos ambientes. Quando a gente começar a padronizar, se o meu ambiente for padronizado, eu faço um módulo que eu vou fazer para um monte de casas. Eu ganho escala. E você tem um pensamento, eu lembro na época que estavam implementando, assim, você é conhecido como negacionista. Então, eu não quero colocar uma unidade habitacional que ela tenha as dimensões maiores para atender uma pessoa com necessidades especiais. Não é isso. É que o governo veio que, olha, você tem que ter tantos %. Daí você fala, tá bom, então no condomínio habitacional eu vou concentrar no meu projeto numa torre, né? Ou concentro no térreo. Não, mas o cliente, ele pode escolher o andar que ele quiser, a torre que ele quiser. Ele fala, então não é percentual, então é 100%. Não. Isso é um problema seu. Não é problema meu. Se eu colocar 100%, eu não vou vender. Porque nem todo mundo quer morar num apartamento com essas dimensões diferentes. Então, é difícil também o lado do público entender que nós estamos abertos a proporcionar essas diferenças, mas não somos obrigados também a fazer um mundo que é cor-de-rosa. Você citou o marco regulatório e tem outros pontos, sim, que o governo tem um impacto grande. Né? Por exemplo, uma coisa é taxa de juros. Sim. Impacta muito você investir, porque construção industrializada, você muda a curva da obra. Você investir um pouco antes, quando você fala com 15% de taxa de juros, 14%, é muito dinheiro para você investir ao longo. Então, isso impacta. 2, impostos sobre softwares. Bom, a gente paga e a gente precisa muito. Né? Sobre equipamentos, sobre hardware, precisamos ter equipamento, trazer. A gente está falando de digitalização, de tablets, uma coisa mais acessível para você ter em todas as obras. Então, não dá para você ter um equipamento que custa 3.000 e poucos reais cada vez. Então, investir em equipamentos de transporte, em gruas. A gente vê em outro país, a grua é de catálogo. Aqui, hoje em dia, você tem uma dificuldade, você tem que planejar, pedir para o cara com quanto tempo de antecedência. Aí você pergunta para ele, mas por que você não compra mais 5 gruas para você não ter esse problema? Porque é caro, imposto, não sei o quê, eu não tenho um financiamento para isso. Então, quer dizer, ele pode sim ajudar muito essa onda também de industrialização. Você vê que são muitos players. Mas por isso que interdependência. Que eu comparei com a água, porque a gente está sofrendo muito economicamente e se a gente se economicamente a gente já não está tendo força, nós vamos ter outro tipo de maneiras, que são essas associações que a gente viu no ENIC, Sinuscom, a BIC, precisa pressionar o governo. Uma das coisas positivas que a gente ouviu lá, no discurso do presidente, ele falou que ele recebeu uma pauta do presidente da CEBIC e prometeu dar uma resposta ainda neste mandato dele, que já tem até um sucessor. Legal, se for verdade, e se isso acontecer... No mandato do presidente da CEBIC. E é isso, a gente precisa pressionar de tal forma, porque quem mais sabe das necessidades imediatas que a construção tem? Somos nós, construtores e associações, ou o eleito Zezinho do cachorro-quente? Ferrou, cara. Se a gente não pressionar, não vai mudar. Mas aí até, eu te pergunto, não tinha, isso eu acho que também é uma coisa que está mudando, uma falha da indústria, do setor. Volta lá atrás de novo. Se juntar para fazer Vamos isso. lembrar quantos porta-vozes a gente tinha. Quantas entidades representavam a construção. Sim.
e não conversava. Hoje em dia, não. Nós temos elas muito mais unidas, discutindo pautas em comum, quer dizer, houve uma articulação, houve um alinhamento, né, vendo quais são as pautas prioritárias, o que faz a diferença. Então, acho que isso é também um caminho que está mudando, que vai a favor desse vento. Então, a gente tem uma articulação. A gente vê também, não podemos esquecer ou ser inocente, que existem as bancadas. O agro tem a bancada do agro. Sim, exatamente. Sabe? Os bancos têm a bancada, tem a representatividade do banco, do mercado financeiro. A indústria automobilística tem a bancada, que consegue os benefícios. Né? A construção, o mercado imobiliário como um todo, ele tem ainda uma pequena representatividade, uma pequena bancada. Ele também vai ter que desenvolver. Tem que ter alguém pensando nos interesses, no plano, nos programas habitacionais, na questão de tributária, de impostos, são dos incentivos, são dos prazos para adaptação. Então, um ponto que a gente tem que se organizar, sim, e tem que também fazer os nossos pleitos, que é totalmente republicano, totalmente judicial e faz parte do jogo. É isso aí. Você ter gente colocando seus pontos, discutindo seus pontos, como todas as outras. Então, nós estamos mais nós estamos mais organizados. A gente vê hoje uma posse de um presidente de um sindicato, que a gente fala de Secov, aqui em São Paulo, ou a gente fala de Sinduscom, a gente fala de a gente vê pessoas mais influentes participando. Então, nós estamos conseguindo ser ouvidos, acho que com mais facilidade. Sim. E conseguindo sentar na mesa para discutir pautas importantes. Ganhos houveram. Então, a gente não pode deixar. No passado, isso não existia. Era decidido lá e a gente ficava aqui, aquela comparação, a gente ia simplesmente no banco do passageiro e alguém estava dirigindo o carro e levava a gente. E a gente descobria quando chegava onde é que era. Hoje a gente coloca as pautas na mesa, não ganha todas, mas faz parte do jogo, essa negociação, e vê porque alguém tem que pensar no todo. E também tem uma situação assim, que as empresas começaram a entender que se elas não participarem e darem forças para aquelas entidades que os representam, não adianta ficar quieto reclamando, porque se ninguém representa ele, ou se essa entidade não tem força porque não tem representatividade, não vai funcionar, não vai ter a mudança. Então, a gente até no papo, a gente incentiva muito a trazer as entidades aqui para explicar o que são as entidades, o papel delas, o objetivo e tal, as dores também das entidades, que sem representatividade, né? A gente fala no Sinduscom, falta braço, tem tanta coisa, falta braço, e o pessoal ainda fica reclamando, fala assim, para de reclamar, né? Vem aqui e ajuda. É uma situação que tem uma mudança grande, né? E eu vou colocar ainda mais 2 pontos que a gente devia pensar. Primeiro, a parte da educação. Da educação, estou falando da instrução, da universidade. Se a gente entrar dentro do currículo do nosso estagiário, nosso estudante de engenharia, eu vou te falar que ele é muito parecido com aquilo que eu fiz há 40 anos atrás. Esse ano, por exemplo, eu faço 40 anos de formado. O currículo que eu fiz de 82 a 86 é praticamente o mesmo. O mundo é o mesmo? Não. O mundo é totalmente diferente. Se eu começar a falar o que era o mundo quando eu cheguei em 87, 88, primeiro ano para trabalhar com engenharia e obra, era totalmente diferente. É verdade. Então, isso é uma coisa que a gente tem que começar a também investir e trabalhar. Tem universidades que a gente vê que hoje em dia estão com programas diferentes. Estão investindo em nova carga escolar, uma nova pegada, um novo modelo, novas matérias. Eu acho que isso é um ponto que a gente precisa trabalhar mais, né? Trabalhar e ver. Vamos pegar o exemplo do agro, como a gente falou. O agro teve uma grande participação da Embrapa. Então tinha pesquisa. Você precisa da universidade. Ela é o melhor ambiente para você estudar, para você inovar, para você pesquisar. É um ambiente universitário. A gente precisa ter essa proximidade.
Sim. E outra coisa, outro ponto que eu acho importante é a indústria da construção, ela ainda é muito, pelo menos a minha visão, a minha opinião, ainda é conservadora. Ela tem uma dificuldade de trabalhar com um ambiente de inovação. Então, você tem outras indústrias que isso é estimulado. Uhum. E o erro, ele é tolerado. Ele faz parte do aprendizado. Sim. Então, você aprender com o erro, muitas vezes o erro tem um valor maior do que o acerto para você aprender e evoluir. E, na média, a indústria não tem essa cabeça. Então, a gente tem que aprender a ter uma tolerância maior ao erro e para criar um ambiente de inovação onde a gente vai trazer novas ideias, que é um ambiente totalmente diferente que a gente fala de outras indústrias. Você pega o pessoal, por exemplo, esse pessoal de serviços pela internet, sabe? Ou de delivery, ou empresas de e-commerce. É impressionante como o ambiente lá é totalmente focado, virado, orientado para a inovação. É tanto que você fala no TI, você tem aquelas pessoas que são pagas para ficar testando a ferramenta e verificando o erro. Então a gente tem que desenvolver. Acho que o negócio imobiliário a gente tem até um pouco da formação do engenheiro. O engenheiro pelo menos a grande maioria com isso, quase que por definição ele é um pouco mais conservador. Sim. Porque liga por grandes erros, os erros podem ser até uma tragédia, né, catastrófica. Exatamente. Mas a gente tem que também saber trabalhar ter uma tolerância a erros menores, para poder ter esse ambiente. Porque imagina que na sua empresa, se errar alguma coisa, a pessoa é penalizada. Não, ela tem que ter a possibilidade de errar, de testar, errar, ver onde errou para fazer o certo e aí fazer uma inovação. Porque se eu posso ser penalizado, se eu cometer um erro, eu vou ficar sempre fazendo o mesmo que eu sei que eu não vou errar. Eu não testo, não vou errar. Então também acho que é um outro ponto que a gente precisa para ter esse salto. Ou então a gente vai ficar só esperando vir de fora. A gente não vai acabar desenvolvendo aqui que, como ele falou, tem coisa de fora, mas a gente podia desenvolver coisa aqui e até adaptar o que tem de fora, às vezes, para a nossa realidade. Exatamente. É uma coisa que a gente está tentando fazer, se aproximar mais a gente que eu falo do papo de engenharia, se aproximar da área acadêmica. A gente já teve alguns representantes de faculdades como a Mauá, Mackenzie aqui, mas trazer... No liceu também, né? No liceu, mas trazer pessoas com poder de decisão e fazer essas provocações. Até quando na universidade o currículo de 87 vai ser aplicado em 2026, nós vamos ficar fazendo ponte de macarrão até quando? E quando que nós vamos começar a usar a universidade como formação diferenciada como e fonte de pesquisa mesmo. De inovação? E então é uma coisa que a gente tá provocando, tá querendo que aconteça assim. Não. Tem muita coisa para falar, né, cara? Nós vamos ter que te chamar de novo aqui para a gente dar continuidade. Não, é um assunto interessante, um assunto dinâmico, Isso. Porque, como a gente falou, a gente vai fazer mudanças, nós vamos ter impactos, né? E a gente vai ter que saber como trazer. Tem impacto hoje que a gente não sabe ainda qual que é. Então, a gente vai pensar numa alteração, vai olhar para ela e depois você vai descobrir que ela pode ser usada em outras coisas. E a gente está falando aqui em industrialização e inovação, a gente fala na obra, mas também a gente está vendo muito fora da obra. Sim. Então, questões hoje de administração de estoque, de pagamentos, de personalização, sistemas para atender assistência técnica. A gente vê até a profissionalização das pessoas dentro das construtoras. Antigamente o engenheiro fazia tudo. Hoje não, você tem o pessoal do RH, financeiro, a contabilidade, né? A contabilidade sempre foi, mas são pessoas profissionais em cada da sua caixinha. Então, eu acho que é o que você falou, a gente não pode esquecer o quanto que o setor evoluiu nos últimos 30, 40 anos. Né? Muito, evoluímos muito. Temos bastante, porque o mundo também evoluiu, né? A gente dava um gap,
Nós andamos, mas o mundo também evoluiu, nós temos mais um gap para fazer. Tem que só acelerar porque a nossa evolução evoluiu bastante, mas não na velocidade necessária para atender a demanda até. E vamos, de novo, a demanda ela cresceu em escala, em volume e em exigência. Então, o cenário é outro. Por isso tem que se adequar mais rapidamente. É uma questão, volto, de o ganho de produtividade, através da industrialização, o que seja, é uma questão de perpetuidade do negócio. Sim. Acho que quem não se preocupar com isso, eu acho que vai ficar cada vez mais de canto. Já foi a época que seria um diferencial. Hoje já foi uma época do diferencial. É uma questão hoje. Você tem, você está no jogo. Você não tem, sai do jogo. Boa. É isso aí. Belo Obrigado, Paulo. Obrigado, eu que agradeço aí pela conversa. Vamos esperar, porque eu acho que esse papo nosso é um que vai gerar bastante. Então a gente pede até para os nossos ouvintes, né, darem um retorno, a opinião deles, né, para a gente também aprender mais ainda, né? Não, provocar. Provocar, né? Tem coisa que a gente não tá vendo, que alguém vai falar, pô, vocês também esqueceram que tem mais um ponto para olhar, fala, pô, esse cara tem uma... Ainda mais o pessoal mais novo, né, que tá com outra visão. Tem até que a gente fala, a visão não tá tão viciada como a nossa, né? Sim, concordo. Eles têm uma outra visão e eles tentam até... A expectativa deles é um pouco diferente da nossa. Em alguns pontos que eles falam, não é isso que a gente quer, é outra coisa que a gente quer. E como ele vai ser o consumidor do futuro, exato. É para ele que a gente vai ter que olhar e para atender. Exato. É isso aí, vamos ouvi-los. Obrigado. Obrigado.